Fala galera, beleza? E num dia, longe de ser brilhante pra terra, criaturas começavam a emergir das suas profundezas. As pessoas chamam elas de Reapers, e elas rapidamente destruíram 99% da população do planeta. Por algumas razões desconhecidas, os Reapers não atacavam os humanos em altitudes muito altas, o que permitiu que uma pequena porção da população sobrevivesse em certos países. Na América, zonas seguras se concentravam nas montanhas rochosas, lá no Colorado. A gente está aqui num assentamento conhecido como Refúgio Gulch, e onde vive um menino chamado Hunter. Um dia, ele se aventurou além das fronteiras marcadas por uma linha azul no chão e acabou escapando por pouco de um Reaper que caçava embaixo do limite seguro. Seu pai Will começou a repreender ele severamente por correr esse risco. Will estava particularmente preocupado porque Hunter tinha uma doença pulmonar que impedia ele de correr. Depois da morte da sua esposa Tara, Hunter era a única família que lhe restava. Mais tarde, Will confidenciou à vizinha Kate ali que Hunter só queria ver um assentamento vizinho. Kate sentiu pena do menino, já que não tinha outras crianças na sua aldeia com que eles pudessem brincar, ser amigos e tal, e ele sentia muita falta da mãe também. Enquanto isso, no quintal do lado, uma mulher chamada Nina tentava, sem sucesso, encontrar uma maneira de matar os Reapers. Ela tentou várias ligas de metal, criar balas, disparando elas contra um pedaço de armadura de Reaper, e o Will ficou um pouco cético, com relação a essa garota, os experimentos dela, frequentemente relembrando da Tara, que partiu com a Nina para uma missão perigosa para obter alguns produtos químicos essenciais e acabou morrendo nas mandíbulas de um Reaper. Naquela noite, Hunter sofreu um ataque. Will conseguiu estabilizar ele, mas parece que o estoque de medicamentos necessários estava quase se esgotando. No dia seguinte, Will foi comprar um macarrão, e esse era um item alimentar que agora estava valendo muito, uma fortuna por conta da escassez. E apesar do custo, ele queria celebrar o aniversário de Hunter, já que o macarrão era o seu prato favorito. Hunter, no entanto, estava curioso sobre os motivos do seu pai não usar mais o rádio, e Will explicou que a eletricidade tinha se tornado um recurso escasso, sendo reservada apenas para uma máquina de suporte da vida do Hunter. Também mencionou que os filtros da máquina estavam acabando, e que para substituir isso ele precisava viajar para a cidade mais próxima, localizada numa altitude abaixo agora da altitude segura. Mais tarde, Kate, amiga íntima de Tara, visitou Will. Ela lembrou que era sexta-feira, e os dois lembraram como os fins de semana costumavam ser antes da invasão. A conversa acabou sendo interrompida por um tiro vindo do quintal de Nina, na qual ela estava testando outra bala. Eles trocaram olhares surpresos pela persistência dela. Naquela noite, a condição do Hunter acabou piorando de novo. Will deu a ele uma injeção que mal conseguia aliviar os sintomas. No dia seguinte, Will se pronunciou. Ele falou para Nina que ele planejava ir para a cidade no dia seguinte, alegando conhecer uma rota segura. A Nina insistiu que esse caminho não existia, mas o Will explicou que os filtros do dispositivo do Hunter estavam quase acabando, que deixou ele sem escolha a não ser buscar substituição para eles lá no hospital. Nina alertou ele sobre os perigos dessa viagem, e existia até passagens por áreas que eram patrulhadas pelos Reapers. E o Will revelou que o plano secreto dele era usar uma mina abandonada para poder atravessar a montanha para chegar na cidade. A Nina lembrou que os Reapers se originavam no subsolo, o que tornava as minas um habitat natural para eles. Ainda assim, Will insistiu que ele conhecia bem a mina, e o trecho que ele deveria percorrer era relativamente pequeno, então eles acabaram marcando um horário para partir no dia seguinte, mesmo que a Nina afirmasse firmemente que não acompanharia ele. Depois da saída do Will, a Nina passou muito tempo olhando para a bandeira pirata que ela tinha jurado erguer sobre as montanhas, quando ela descobrisse uma forma de lutar contra os Reapers. E na manhã seguinte, Will visitou o armeiro local, que deu a eles alguns rifles e granadas e tal. Mesmo que as armas não fossem particularmente eficazes contra os predadores, ele esperava que fossem suficientes para a jornada, porque talvez eles pudessem atrasar esses predadores. O armeiro compartilhou seu histórico pessoal, forneceu suprimentos e desejou uma boa sorte para o Will. Enquanto isso, Kate chegou chateada, reclamando que o Will não informou para ela sobre os seus planos. Apesar das suas objeções, ela se armou também e declarou que iria junto com ele. Nina recebeu Kate com hostilidade, insistindo que ela não estava preparada para enfrentar os Reapers, já que nunca tinha visto um de perto. Nina previu a morte certa para todo esse grupo. Will explicou o plano. Quando eles chegassem na pista de esqui, eles usariam o teleférico para descer até a entrada da mina, e ele esperava que os equipamentos ainda estivessem intactos e funcional até lá, Com isso, o grupo acabou partindo. Em resposta às perguntas, Nina revelou que pretendia chegar ao seu laboratório, poderia obter um produto químico específico necessário que continha justamente as pesquisas dela, e ela também levou duas invenções que ela teve, uma bússola e um dispositivo capaz de detectar os Reapers, captando seus impulsos bioeletromagnéticos, que são muito mais fortes do que qualquer criatura terrestre. Logo eles chegaram em uma estrada de incêndio, a cerca de 1 milha da pista de esqui, e esse ponto marcava o fim da zona segura. O grupo, ele cruzou o limite, se movendo cautelosamente com as armas ali prontas. No caminho, enquanto vários veículos estavam destruídos e coletavam suprimentos e armas, Kate pegou um lançador de granadas, demonstrando a sua habilidade com equipamentos. Enquanto isso, Nina descobriu um fragmento de escama de Reaper. Durante essa coleta, uma discussão acabou explodindo entre ela e Kate. Kate culpou a Nina pela morte de Tara, enquanto Nina descartou Kate como uma inexperiente ali e um incômodo para o grupo. Will interveio para encerrar essa briga, e o grupo seguiu em direção à área de esqui abandonada. De repente, alguns ecos distantes, alguns relinchos começaram a ecoar na floresta,
o que surpreendeu eles, e eles avistaram alguns cavalos selvagens vagando livremente pelas montanhas. Pouco tempo depois, chegaram ao resort de esqui. O cume era a segurança, só que isso tudo estava talvez no alcance deles, só que a Nina avisou que alcançar o topo seria impossível, porque o Reaper já estava por perto. Will e Nina correram para os geradores de backup tentando ligar o teleférico, enquanto isso Kate montou um guarda ali como um lançador de granadas, esperando a criatura que tinha surgido da floresta. Só que acabou que eles não viram sinais imediatos do inimigo. Finalmente, o Reaper emergiu de uma linha de árvores, só que a granada errou o monstro, e nessa hora o Reaper avançou muito rápido na direção dela. Will conseguiu ativar o teleférico e a Nina saltaram para dentro ali, que iniciou a subida deles. Will disparou contra o Reaper, dando a Kate uma chance de subir na torre do teleférico. Ela foi forçada a pular, se agarrando um pouco no assento ali, e o Reaper, incansável, agarrou o cabo do teleférico com seus tentáculos. Nessa hora, isso causou um colapso no grupo. Eles caíram no chão, mas conseguiram escapar por pouco da zona segura. Naquela noite, o grupo descansou numa casa velha de guarda que tinha lá. Kate admitiu estar aterrorizada, confessando que não tinha compreendido a verdadeira natureza do inimigo. Agora, ela via os Reapers como predadores perfeitos. Nina compartilhou a sua perspectiva, totalmente explicada ali, de que os Reapers não descansavam. Eles não consumiam os humanos, eles matavam eles de forma implacável. Além disso, deixavam outras criaturas intocadas, o que levou ela a questionar a sua verdadeira natureza biológica. Enquanto as mulheres dormiam, Will começou a refletir sobre uma discussão que ele teve com a sua esposa Tara. Ela tinha insistido que confiasse em Nina, afirmando que ela poderia salvar o mundo. Will ele fica um pouco ressentido com essa ideia, especialmente porque Tara arriscou a sua vida deixando seu filho vulnerável para trás. Tara, sem família direta, além deles, arriscou tudo. Contudo, ela lembrava Will de que os filtros do Hunter eventualmente acabariam e ele morreria a menos que algo fosse feito. Incapaz de dissuadir isso aí, Will foi forçado a aceitar essa escolha. Na manhã seguinte, o grupo chegou à antiga mina então, e Will conhecia muito bem essa mina ali porque ele foi um minerador no passado. Ele liderou o caminho determinado a alcançar a cidade e salvar o seu filho. Só que os níveis mais baixos da mina começaram a cair abaixo da zona segura, o que tornou eles vulneráveis aos Reapers. Além disso, os túneis estavam mal selados, aumentando ainda mais o perigo. O Will ele insistiu na área perigosa, ele falou que tinha apenas 210 metros de comprimento, o que o rastreador da Nina deveria detectar qualquer Reaper por perto, só que a Nina explicou que o dispositivo não funcionaria no subsolo, porque os humanos, eles exalam dióxido de carbono, algo que os Reapers podem detectar instantaneamente. E depois de desabafar todas as suas frustrações com Will, Nina foi a primeira a descer nessa mina. Ao atingir o nível desejado, o grupo encontrou a passagem bloqueada com um metal soldado. O único caminho que eles tinham era literalmente descer para o próximo nível. Só que essa área estava sem dúvidas fora da zona segura. E aí, meu amigo, o Will declarou que ele não iria recuar e as mulheres ficaram relutantes, acabaram seguindo ele. Descendo uma das escadas, ele então começa a avançar devagar para minimizar a exalação de dióxido de carbono, E eles então fazem uma pausa para poder descansar antes do empurrão final. E Kate compartilha como no início da invasão brigou com o namorado, bateu nele com uma frigideira e fugiu no seu carro, algo que acabou salvando a sua vida. O grupo então desce para o próximo nível e avança até que o Reaper aparece, forçando eles a fugir. Will tenta atirar na criatura, mas as balas são ineficazes. O Reaper então fecha a distância e implacavelmente acaba ferindo o grupo e encurralando eles num beco sem saída. Will ordena que todos desliguem as suas lanternas e prendam a respiração. O tentáculo do Reaper começa a sondar essa área, roçando perigosamente perto do rosto deles. Usando um sinalizador então, Will afasta a criatura temporariamente, dando ao grupo mais chance de correr para o túnel, que estava parcialmente desabado. Ao entrarem no túnel, Kate tomou um caminho errado e acabou capturada pelos tentáculos do Reaper. Will observa ali sem poder fazer nada, enquanto ela é arrastada para as profundezas da mina. Nina acaba avistando uma escama, e ela e Will então sobem para o nível superior, escapando um pouco dessa perseguição. Finalmente, Nina e Will emergem da mina e retornam à superfície, alcançando a zona segura. Acima do limite da zona segura, eles encontram uma picape quase intacta. Decidem usar para poder viajar por ali. Antes de partir, eles param em uma casa abandonada para passar a noite, e lá encontram suprimentos e comida. Durante o jantar, relembram de Tara e Kate. Will se arrepende de ter levado um grupo para a mina, enquanto a Nina incita ele a canalizar sua raiva para continuar lutando. Ela revela o seu plano para retornar ao laboratório para recuperar o magnésio, teorizando justamente que as escamas do Reaper geram mecanismos de defesa magnéticos. Segundo ela, uma bala com magnésio poderia penetrar a armadura e matar essa criatura. Will fica furioso, chamando essa teoria de não comprovada e acaba culpando Nina pelas mortes de Tara, Kate e outras vítimas. Nina começa a retrucar, afirmando que Will agora enfrenta as mesmas escolhas difíceis que ela. E na manhã seguinte, eles chegam numa cidade em ruínas, buscando filtro de oxigênio no hospital local. O edifício estava destruído e saqueado, forçando eles a subir até o último andar. Lá, numa sala de cirurgia, finalmente eles encontram o que precisam. Só que, logo eles começam a ouvir alguns sons diferentes de um Reaper se aproximando, indicando um ataque iminente. Os dois tentam escapar, mas o Reaper alcança eles e agarra Nina. Will pega um machado de incêndio e corta o tentáculo, enfurecendo ainda mais a criatura. Eles começam a recuar para a sala de operações, onde Will ordena a Nina que saia correndo
correndo enquanto ele atira nas latas de gás. A explosão arremessa o Reaper pela janela, deixando ele imóvel no chão. Com o objetivo alcançado, Will expressa a sua intenção de retornar para o seu filho, e a Nina tenta convencer ele a ajudar ela primeiro, né, argumentando que ela poderia criar uma bala de magnésio, e a humanidade teria uma chance de lutar contra os Reapers. Ela promete erguer essa bandeira pirata como um símbolo de que os Reapers podem ser derrotados, garantindo que as mortes de Kate e Tara não sejam em vão. Relutante, Will acaba concordando com essa proposta de Nina. Eles viajam para o antigo laboratório dela no Departamento de Energia dos Estados Unidos, onde Nina reúne os materiais necessários e começa a criar sua bala modificada. Nessa hora, enquanto vigia o local, Will encontra uma fotografia que revela que Nina tinha uma família que acabou morrendo durante a invasão dos Reapers, né? Ela sofreu bastante porque ela estava no trabalho. A Nina confessa que ela se culpa diariamente por não estar em casa, lamentando não ter abraçado a família dela uma última vez. Will tenta consolar ela por conta disso tudo, e ele também fala que ela não poderia ter salvo os parentes, mas a Nina rejeita suas palavras, afirmando que sua vida perdeu sentido. Quase percebendo que levaria muito mais tempo para aperfeiçoar a bala, Nina pede a Will para retornar ao seu filho e que eles já estão ficando sem tempo por ali. Então, ela promete continuar trabalhando e se juntar a ele mais tarde, utilizando seu carro estacionado do lado de fora. Relutante com isso daí, Will parte deixando Nina para trás. Enquanto Nina continua seu trabalho, ele percebe uma célula de energia que inspira a usar o cobalto em vez do magnésio. Nessa hora, assim que termina a bala, um Reaper ataca o laboratório. Enquanto isso, Will acelera pela estrada até que os seus pneus de caminhão estouram, fazendo ele colidir com uma árvore. Sem escolha, ele corre em direção a uma linha de segurança, mas os Reapers encurralam ele. Quando parece que Will encontraria o seu fim, ele dispara sua arma, aceitando o seu destino. De repente, um tiro começa a ressoar e o Reaper explode. Nina chegou bem a tempo, empunhando suas balas de cobalto, que fazem os Reapers detonarem de maneira espetacular, irmão. Examinando o rosto dessas criaturas, eles descobrem que os Reapers não são seres biológicos, mas máquinas avançadas de origem extraterrestre. A teoria da Nina acaba sendo confirmada, mas o motivo para eles não atacarem em altitudes específicas permanece um mistério. De volta então a Lost, que era onde eles estavam lá perdidos, Hunter recebe o Will com alegria. Nina ergue sua bandeira pirata, sinalizando que os assentamentos próximos ali, que encontrou uma maneira de derrotar os Reapers. A comunicação por rádio acaba sendo restaurada e os sobreviventes espalhados começam a receber instruções sobre como fabricar as balas especiais para lutar contra esses monstros. Mais tarde, Nina e Will visitam um memorial dedicado a todas as pessoas que faleceram, né, nessa luta, e a Nina deixa a bala na base do documento ali com o nome de Kate gravado. Logo, Nina lidera uma equipe de caçadores armados com balas de cobalto. Explosões começam a ecoar pelas montanhas rochosas enquanto os Reapers são destruídos um por um. Em uma cena pós-créditos, os humanos são mostrados recuperando o planeta, e durante uma noite tranquila, Nina e Will observam o céu juntos através de um telescópio. Eles veem 3 objetos brilhantes entrando em órbita na Terra, que provavelmente seriam os alienígenas. Então, galera, esse filme surpreendentemente é melhor do que o esperado para uma história de monstros, né, pós-apocalíptica, e termina deixando a origem dos Reapers ainda inexplicada pra gente, o que abre o espaço para uma possível sequência que promete fornecer algumas respostas do que a gente não tem. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que me ajuda demais, e você vai poder continuar acompanhando mais vídeos como esse aqui, beleza? Aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!